Algumas pessoas ficam tateando e perguntando qual que é a vontade de Deus para mim. Essa pergunta e essa busca tem sido cada dia mais crescente na sociedade que vivemos, no meio em que estamos inseridos. Mas a grande verdade é que o Senhor nos dá uma clareza, uma declaração de que a vontade dele tem um rumo, tem um horizonte, tem uma direção. E é sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O tema: santidade, a vontade de Deus para você. Nós queremos conectar esse tema com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Essa pergunta, qual é a vontade de Deus para nós, tem ecoado em nossa sociedade, tem sido ressonância no nosso tempo, e as pessoas geralmente envolvem muitas outras coisas que não é, na verdade, a santidade. Mas aqui nós queremos trazer à tona que a santidade que nós e a palavra de Deus fala para nós e que nós declaramos é exatamente a santidade, mas a santidade de forma de santificação. A santidade aqui que a palavra de Deus coloca é a santidade que você a cada dia vai se moldando, vai aperfeiçoando o seu estilo de vida, o seu caráter vem sendo cultivado pelo Espírito Santo ou transformado pelo Espírito Santo e trazendo uma transformação em todo o seu ser. A santidade aqui que o apóstolo Paulo trata em 1 Tessalonicenses 4:3 tem a ver, claro, com uma transformação de mente, com uma transformação de caráter, com uma transformação de ação. Por essa razão, eu trago aqui que ele quer que sejamos santos conforme ele é santo. Ou seja, precisamos ser como ele, sendo ajudado pelo Espírito Santo. De forma clara, ele está dizendo: você precisa ser melhor hoje do que foi ontem. Você precisa ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. E assim, a cada dia, buscando a santificação, nós galgaremos em forma processual, mas transformador, a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser. Portanto, eu destaco aqui que essa palavra santificação significa ser separado. Será que eu estou me separando daquilo que desagrada ao Senhor? Será que eu estou indo em rumo contrário àquilo que eu queria fazer, mas que desagradaria ao Senhor? Isso tem a ver com separação. Separação daquilo que desagrada o próprio Deus. Ou seja, viver de modo distinto, alinhado com os padrões de Deus e, claro, e não com os valores deste mundo. A percepção nossa precisa estar sempre ligada ao próprio padrão de Deus. O padrão nosso não é o mundo, o padrão nosso é os céus, é o reino de Deus. Isso envolve pureza, domínio próprio e também reverência pelo corpo e pela alma. Entendemos que todo pecado, segundo a palavra de Deus, todo pecado é fora do corpo, mas quando tratamos da imoralidade sexual, se fala pecado contra o próprio corpo, contra o santuário, que representa o santuário, que é a habitação do Espírito Santo, que mora dentro de nós. Então o apóstolo Paulo aqui destaca uma área específica onde a santidade deve ser manifestada, a pureza sexual. Como tem sido a minha vida sexual? Como tem sido a minha vida em intimidade? Íntima, na verdade, com o outro, com a outra pessoa que está em nossa volta. É preciso que a gente tenha esse alinhamento com o próprio Senhor, porque isso tem uma unidade, uma aliança, uma transferência de aliança que o próprio Deus estabeleceu desde o princípio, formando ali o homem e a mulher e dizendo que os dois serão uma só carne. Precisamos aí entender que o casamento deve ser respeitado como propósito sagrado do corpo. Então, tudo que está fora dessa aliança, quando se fala de casamento, está dentro de algo ilegítimo. E o que é ilegítimo é contrário à vontade de Deus. Portanto, precisamos, assim como 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, fala a respeito disso. Nós precisamos ter um propósito sagrado
E esse propósito, claro, vai trazer pureza ao nosso coração, santidade à nossa vida, assim como o Senhor tem dito aqui em Tessalonicenses. Eu quero finalizar esse devocional trazendo 3 ações práticas para nós. Primeiro, santidade é o caminho da vontade de Deus para nós. Se você entende que o melhor caminho é viver segundo o padrão de Deus e não deste mundo, você está no caminho certo, porque é isso que o Senhor deseja para todos nós. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, é claro quando diz assim: sem santificação ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. E essa santificação significa, mais uma vez, separação com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Eu preciso viver separado, afastado daquilo que me traz pensamentos de morte, de angústia, de dor, de medo. Eu preciso viver afastado disso. Em segundo lugar, pureza é um reflexo da adoração verdadeira. Será que eu tenho andado de forma pura? A verdadeira adoração significa uma entrega total, uma entrega completa, não parcial. Se você olhar lá em Romanos 12, e verso 1, a palavra de Deus é clara quando diz assim: apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, de repente, você aos domingos está ali celebrando, está adorando, e você tem sua comunidade de fé, está adorando ao Senhor, mas em outros momentos você tem vivido de forma agradável ao mundo. É necessário você pedir orientação ao Espírito Santo, pedir que o Senhor te ajude, que o Senhor trate a sua alma, porque o sangue de Jesus tem poder de te limpar. O poder do Espírito Santo é tremendo para te fazer guiar em caminhos santos, em caminho debaixo da graça de Deus. E isso não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense que para servir ao Senhor, necessariamente precisamos negar a nós mesmos, precisamos trazer a própria cruz sobre nós e seguir o caminho que o Senhor propositalmente trouxe para nossas vidas. Em terceiro lugar, a sexualidade deve ser vivida com responsabilidade e temor. Precisamos saber que somos responsáveis por nossas decisões e deve-se ter o princípio da sabedoria atrelado em toda a responsabilidade, que é o temor. Temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz que o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O nosso corpo é dedicado ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso é o nosso culto racional. O desafio de hoje: examine sua vida com sinceridade. Há pensamentos, atitudes ou comportamentos que ferem o chamado à santificação, à santidade? Pense direitinho e responda para você. Peça ao Espírito Santo que eu purifique, que eu fortaleça para viver em santidade, debaixo da graça do Senhor. E ore: Senhor, purifica o meu coração, ensina-me a andar em santidade e em honra, debaixo da tua graça e do teu favor. E Deus vai fazer algo profundo no teu íntimo, e você vai viver de forma real, debaixo da santidade, da graça, do amor de Deus sobre a sua vida. Hoje a palavra foi santificação, e eu queria que você lesse também, de forma complementar, 1 Coríntios 6, versículos 18 ao 20, Efésios 5, versículos de 1 a 5, e Salmos 119, versos de 9 a 11. Eu quero orar com você, agradecendo por esse devocional e por esse momento de reflexão que nós tivemos. Em nome de Jesus, vamos juntos? Paizinho querido e amado, obrigado, Senhor, por esse tempo incrível de estarmos em Tua presença. Senhor, nos ajuda a buscar a santificação, a santidade que está sob o Teu coração, Pai. Ó Deus, nos ajuda a perceber algo em nós que precisamos melhorar. Nos dá direcionamento, nos dá sabedoria, temor, para que possamos compreender, Senhor, qual o verdadeiro caminho e quais decisões serem tomadas para viver segundo a Tua vontade, separados, Senhor, de
todo pecado, toda iniquidade que nos afasta de Ti. Por isso te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.